A industrialização de Goiás passou nos últimos anos, para não dizer nas últimas décadas, pelos incentivos fiscais. Primeiro, com o programa Fomentar. Depois, com o programa Produzir. Mas será que os incentivos fiscais promovidos pelo governo do estado de Goiás estão com os dias contados? É isso que vamos discutir hoje no programa Opinião. Nessa edição, nós recebemos o economista Bruno Fleury, muito obrigado pela presença, o deputado estadual Lívio Luciano, do PMDB, e também o empresário José Alves Filho, ele que é presidente do Conselho da Adial Brasil. Recentemente, por muito pouco, a questão dos incentivos fiscais não foi julgada no Supremo Tribunal Federal. Na última hora, Goiás conseguiu um entendimento com o governo de São Paulo e esse julgamento foi adiado. Senhores, incentivos fiscais em Goiás estão com os dias contados? Eu acredito que não. Por quê? Se depender dos deputados da Assembleia Legislativa, não. Porque, na verdade, os incentivos, eles são a mola mestre da economia do Estado, a propulsionadora da economia do Estado de Goiás. Se nós observarmos que as empresas que têm programa Fomentar e Produzir, elas respondem hoje por aproximadamente 1/3 do PIB do Estado de Goiás, nós temos que lutar com unhas e dentes de todas as maneiras para que Goiás não perca essa possibilidade, essa ferramenta de investimento que foi colocada aí desde 1984 no governo Íris, através do programa Fomentar, passando depois pelo programa Produzir do ano de 2000. Com certeza, incentivo fiscal, não só em Goiás, como no Brasil e no mundo, não terá um término como alguns pensam. A prática de concessão de incentivos fiscais para atrair investimentos, principalmente na área industrial, seja ela dos vários setores, é uma prática internacional. E o Brasil, infelizmente, por falta de estudos mais aprofundados, não tem a noção do que se pratica no mundo de incentivos fiscais. E por isso temos certeza que se os programas atuais tiverem contratempos em função do artigo 24, que exige que passe pelo CONFAS, certo? Os estados buscarão outras alternativas para manter o seu processo de atratividade de investimentos produtivos. Essas alternativas nós ainda vamos discutir ainda dentro do programa. Primeiro eu quero ouvir agora o Bruno Fleury. Bom, eu vou ousar divergir dos nossos dois debatedores aqui, mas numa divergência com um alcance um pouco mais profundo do problema. É evidente que não restou alternativa ao estado de Goiás, assim como a diversos outros estados. Incentivo fiscal não é um privilégio de Goiás, isso não foi criado inicialmente em Goiás, a Bahia criou isso primeiro e conseguiu atrair uma série de empreendimentos produtivos para o seu estado, num determinado momento da sua história. E o que se discute e o que se questiona é a razão de o governo federal não liderar um processo de reforma tributária que escore uma política de desenvolvimento industrial que evite que estados, principalmente os estados mais pobres, que são os que mais perdem com essa guerra fiscal, que os estados mais pobres tenham que abrir mão de receita, sua receita de ICMS, porque o que eles estão abrindo mão é de receita de ICMS, que pode ser aplicada numa série de ações que beneficiem pessoas em condições sociais mais precárias, porque o cobertor é curto. Nós, com o benefício, com o incentivo fiscal, você está beneficiando grandes empresas que efetivamente, teoricamente, vão trazer desenvolvimento econômico para o Estado. Mas, a partir do momento em que essa renúncia fiscal começa a acontecer, esse grande contribuinte vai deixar de aumentar a arrecadação do governo para que ele possa atender as demandas que são cada vez mais emergentes
nos estados, principalmente os estados mais periféricos, os estados mais pobres. Então, a discussão precisa ser uma discussão mais profunda. O que está se resolvendo neste momento, e essa ação que São Paulo propôs lá com relação aos incentivos fiscais, em Goiás e de outros estados, na verdade é uma questão que o governo federal está vendo o problema, mas não quer interferir nele, não quer entrar nesse processo. O Brasil é uma república federativa. O pacto federativo que rege a questão da distribuição de ICMS é um pacto que foi construído lá atrás e nunca foi rediscutido para que isso pudesse ter uma outra conotação ou uma outra formatação que pudesse se adequar à nova realidade econômica do país. Isso foi construído lá atrás, quando o grande financiador do desenvolvimento econômico era o governo federal. A partir do momento que o governo federal não tem essa condição mais e ele tem que se ater a questões mais estruturais, e os estados passaram a ter que agir efetivamente nesse processo, até para que houvesse uma desconcentração do desenvolvimento, é que surgiu esse lampejo, que num primeiro momento parece interessante. Mas se formos analisar com profundidade, o que ocorre na maioria dessas empresas não é agregar empreendimentos novos ao processo. Você faz só relocalização de empresas. A empresa ia se instalar em São Paulo e decide se instalar aqui. O ideal era o quê? Instalar uma empresa em São Paulo e outra em Goiás, e outra no Piauí, outra no Maranhão. É que mais indústria se instalasse, e não você pegar uma empresa, tirar de um lugar e levar para outra. A única vantagem que se vê nesse caso, e só para encerrar a minha fala inicial, é quando você tira uma empresa da Argentina e traz para o Brasil por conta desse incentivo fiscal. Aí você está tirando de um outro país, trazendo para cá, e não está causando problema de um estado com o outro. Então, esse é o meu raciocínio inicial com relação a esse assunto. Em relação ao raciocínio do economista Bruno Fleury, eu gostaria de concordar totalmente em relação ao Pacto Federativo, né? O poder central no país tem que comandar um pacto federativo que contemple estados, municípios e proporcione um crescimento, desenvolvimento econômico equânime em relação às unidades da federação. Agora, isso a gente está vendo que é uma coisa de sonho, porque, na verdade, o que a gente vê, quando o governo federal entre alguma questão de âmbito nacional, acabam sendo protegidos os estados mais ricos da federação. Ou seja, se não tivesse a política de incentivo fiscal, os estados mais ricos tornariam-se mais ricos e os mais pobres cada vez mais pobres. Outra coisa, eu discordo do economista Bruno Fleury quando ele fala de renúncia de receita. Na verdade, quando a gente fala que o fomentar, ele proporciona um desconto de 70% de imediato daquele ICMS apurado. Que ICMS apurado de que empresa que é essa? É de uma empresa que não existia no estado de Goiás. Ou se existia, ela está ampliando, quer dizer, a gente está ganhando 30% de receita e não perdendo 70%. Quer dizer, esse é o raciocínio assim. Depois que a empresa está aqui, é muito fácil você falar, nós estamos perdendo 70% e tal. Mas se não tivesse esses 70% fomentados, a empresa não viria se instalar aqui. Não teria os 30%. Não teria. E enquanto, Bruno, não existe o poder central para comandar um equilíbrio, né, no Pacto Federativo, de tal maneira que proporcione crescimento isonômico aí aos estados, a gente vai ter que continuar com essa guerra ou competição fiscal. Uma parte desse processo. Fica à vontade. Discordo do Bruno, certo? Eu acho que cabe um tanto mais de estudos internacionais de como é que as coisas funcionam. Por outro lado, incentivo fiscal não é incentivo fiscal por incentivo fiscal. Nós temos que encarar isso como um processo de desenvolvimento regional e sustentável. Os estados, a estrutura tributária do país propicia algumas coisas e nós discordamos do ponto de vista de que somente a União é quem tem que cuidar do desenvolvimento dos estados e coordenar. É claro que tem que coordenar o desenvolvimento, mas não há por que tirar dos governadores a autonomia de gerenciar a prosperidade da sua própria região, certo? Dentro dos seus limites de arrecadação e da sua própria visão. Agora, a dinâmica dos governadores
propiciam maior ou menor velocidade no desenvolvimento regional de cada um dos estados. Por outro lado, o maior beneficiado de uma atração de uma indústria para um estado é o trabalhador, certo? A sociedade ganha muito, certo? Com a possibilidade, a hora que atrai uma empresa, de que no dia seguinte você já tem trabalhadores sendo contratados para ativar a implantação da indústria. O mundo hoje, você pega de 2000 da crise da Rússia para cá, certo? E a própria crise de 2008 dos Estados Unidos, ficou muito evidente a importância dos empregos para qualquer população no mundo, certo? Então, é um engano muito grande de que as indústrias vêm para cá apenas por vir, certo? O que o incentivo fiscal propicia para as indústrias, andando um pouco mais em relação a isso, é dar a elas, principalmente as que estão se instalando em regiões mais distantes dos grandes polos de qualquer país, porque nós estamos falando de Brasil, mas Estados Unidos funciona assim, Europa funciona assim, China funciona assim, certo? Ou seja, a China é a maior operadora de incentivos fiscais do mundo atualmente, certo? Então, quando vem a indústria para cá, além de gerar o emprego para a população, que é uma coisa hoje extremamente importante, ela está com o incentivo fiscal criando condições para que a produção que ela gerar aqui, certo, tenha preços competitivos para serem exportadas para outros estados. Então, o que os governadores têm que ter de visão é o seguinte: o que eu vou atrair de indústria para o meu estado que gere um volume de produção exportável, porque o mundo hoje busca exportar, seja exportar para outros países, seja exportar entre estados. Então, se o Hugo Fleury pegar na Dial Brasil as estatísticas que nós temos desde 1980 para cá e a evolução da arrecadação de ICMS, não só de Goiás, como do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, certo? A evolução da arrecadação, mesmo com os incentivos fiscais, ela é extremamente profícua para o estado de Goiás, como é para todos os estados. Ou seja, não está havendo um investimento a fundo perdido, porque o estado é o maior beneficiário. É claro que tem que se haver planejamento estratégico de longo prazo da evolução dos incentivos, mas nós entendemos que incentivo é uma coisa perpétua, não é uma coisa passageira. E a participação, se você pegar as diretrizes da Organização Mundial do Comércio, da Comunidade Comum Europeia, certo? Que fala o seguinte: as regiões mais prósperas têm que ser condescendentes com as regiões menos prósperas. Ou seja, tem várias diretrizes internacionais sobre desenvolvimento regional sustentável, certo? Que os economistas do Brasil precisam entender melhor, precisam conhecer melhor, que os políticos, que os homens que governam os estados e o próprio país precisam entender melhor, porque nós estamos hoje buscando aniquilar uma coisa que é importantíssima para o país por falta, desculpa a colocação, por falta de conhecimento, por falta de estudarem como é que se pratica incentivos fiscais no mundo, qual é o foco, certo? E aí fica muito fácil criticar, certo? Atitudes como os governantes de Goiás, que têm sido pessoas extremamente dinâmicas, de visão, de estadistas, certo? Que enfrentam as dificuldades para poder fazer o Estado crescer e oferecer trabalho para a população. E vocês da Assembleia têm feito um trabalho maravilhoso de procurar entender, perceber a importância e promover o debate, isso, né? certo? Ok, Bruno, posso voltar contigo depois do intervalo, livre também? Sim, posso? sim. Só um minutinho. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Continue com a gente. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira.
Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. Ligue 141. CVV, a linha da vida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Opinião. Nosso debate é sobre os incentivos fiscais. Voltamos com você, Bruno Fleury. Bom, eu entendo a postura do Dr. Zé Alves, afinal de contas ele é empresário e ele tem que realmente defender afinal de contas, o segmento empresarial é quem recebe diretamente o benefício do incentivo fiscal. Mas assim, eu tenho uma visão mais estruturante do processo, eu não tenho uma visão imediatista. E, na verdade, quem está à frente de uma estrutura empresarial quer que o problema seja resolvido em curto prazo. Eu penso o Brasil no longo prazo. Acho que falta, o Brasil não tem uma política, aliás, estudos sobre incentivo fiscal é que não faltam no Brasil. Tem muitos, feitos por diversas universidades, com pesquisas fundamentadas com dados. Eu preciso conhecer esses estudos também, né? Eu não estou aqui falando, não estou discursando, mas diversas universidades no Brasil já analisaram isso, diversos cientistas econômicos já analisaram os efeitos positivos e os efeitos nocivos dessa forma de tentar fazer o desenvolvimento a qualquer preço, qualquer custo. Eu penso que isso é uma decisão política, né? Criar incentivo fiscal e utilizá-lo, né? Utilizá-lo como mecanismo alternativo para poder promover o desenvolvimento é uma decisão política para que se possa se manter com o nariz fora da água. Então, os estados que têm dificuldades e que não têm nenhuma expertise ou nenhuma condição de produção de alguma coisa que ele possa colocar no mercado, evidentemente que tem que usar uma alternativa para poder atrair alguma coisa, alguma empresa. O que se discute nessa história é por que não se pensar mais de longo prazo e mais profundamente no problema, para que isso não se transforme simplesmente num mecanismo de troca que não traz, teoricamente, estaria trazendo desenvolvimento. Se a gente pensar na estrutura tributária do Brasil, onde os governos estaduais, que são os mais onerados com essa história, tem que dar incentivo fiscal, conceder incentivo fiscal para poder atrair grandes empresas. Significa que ele precisa atrair grandes empresas, mas à custa de reduzir renunciar à receita. O governo, o sistema tributário hoje impõe ao segmento empresarial uma carga tributária extremamente elevada, quase 40% de carga tributária em cima dos negócios. Ou seja, o sistema está equivocado. Em cima, o sistema tendo essa carga tributária elevada e os estados no afã de arrecadar cada vez mais, acabam criando, de uma forma ou de outra, um processo de sonegação fiscal, que isso também é menos a receita para o governo. Quer dizer, tudo isso junto, né? E se ainda tem mais um problema ainda, que é o alto grau de informalidade da economia brasileira. Quer dizer, tudo isso é perda de arrecadação.
Tudo isso é perda de garra d'água. Se nós temos o diagnóstico, sabemos qual é o problema, por que não tomamos a decisão de resolver isso definitivamente? Porque incentivo fiscal, para mim, é uma muleta que o Estado utiliza para poder fazer o desenvolvimento. Não é uma proposta consolidada, estruturada, que está dentro de um processo complexo, de um programa efetivo de desenvolvimento econômico. Então, não é o Estado de Goiás, o problema não é do Estado de Goiás, isso disseminou pelo Brasil como um todo. O governo federal deixou isso acontecer. Quer dizer, se o governo federal realmente quisesse efetivamente ter uma política de desenvolvimento econômico do país como um todo, ele teria... a China faz incentivo fiscal. A China, o governo federal da China, ele faz isso. Não são os estados, não são os estados chineses. O governo chinês é um governo centralizado, que ele toma decisões centralizadas e efetivamente ele pode fazer o que ele quiser. Então ele estabelece zonas de desenvolvimento, estabelece zonas especiais de crescimento econômico. Quer dizer, então, o Brasil tinha uma série de mecanismos para fazer o desenvolvimento econômico da forma correta. Nós estamos fazendo isso da forma atabalhoada, de uma forma onde todo mundo acha que está ganhando, mas todo mundo está perdendo. Né? E quem perde mais nesse processo, por quê? Quando o Estado atrai uma indústria, uma grande indústria para uma região, o que vem junto? Vem emprego. E mais? Só? Vem arrecadação. Só vem emprego? E só arrecadação? Vem. Só isso? Não vem só isso. E as demandas que o Estado é obrigado a suprir em função de que, quando você instala uma empresa dessa, você vai ter você precisa gerar uma série de outros processos de infraestrutura para poder fazer aquela empresa funcionar. Uma empresa dessa não vem sozinha. Em determinadas regiões do país, ela não vai só pelo incentivo fiscal. O Estado tem que oferecer o terreno, tem que oferecer estrada, tem que oferecer energia elétrica, tem que fazer... Isso sai muito mais caro do que esse discurso que se faz de renúncia de 70%. Além disso, ele precisa... O cara coloca lá, ele coloca uma indústria lá, vai precisar colocar, tem que ter escola, tem que ter posto de saúde, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Isso tudo é o poder público que tem que bancar. Porque as pessoas não vão mudar para lá, onde essa indústria vai se instalar, no município do interior, se não tiver um mínimo de infraestrutura. Mas, Bruno, qualquer desenvolvimento, hospital, essa coisa qualquer política Então, o Estado, ele vai estar com um problema de arrecadação e vai estar com um aumento de despesas violento que ele vai ter que bancar. Qual é o custo disso? Qual é o custo disso? Do ponto de vista do país. Qual é o custo disso? Isso não é medido, porque o discurso fica só de um lado. O discurso não vai no problema como um todo. Qualquer que seja a política de desenvolvimento, Bruno, isso eu quero argumentar contigo. Qualquer que seja a política de desenvolvimento, seja praticada pelo governo, pela União, seja naqueles moldes lá que você falou da China, cria zona disso, daquilo outro. Ele está mal informado. A China, quem pratica incentivo fiscal é o município. Tanto é importante para a China, e a China pulou de 2 trilhões de dólares de PIB para 10 trilhões de dólares. O crescimento econômico da China, isso aí é super rápido. Né? Não dá para comparar a China. Agora, a minha questão é a seguinte, essa questão de infraestrutura, de escola tem que arrumar, né, de unidade de saúde. Quer dizer, qualquer modelo de desenvolvimento, qualquer modelo de desenvolvimento que for fazer, vai ter que ter, quer dizer, você vai aumentar a população, você vai ter mais trabalhador, você vai ter mais gente, você tem mais escola, mais posição, quer dizer, isso é o preço do progresso, do desenvolvimento. Agora, a pergunta que eu faço... Quem é que vai pagar esse preço? Não, sim. Não, são os impostos que são gerados a partir... Peraí. Os impostos que são gerados a partir do estabelecimento da empresa. Os estados estão conseguindo fazer isso? Amplamente. Os estados estão conseguindo isso? Nessa crise que nós estamos vivendo aí? Basta você a maioria dos estados não está conseguindo pagar a folha. Não, basta você ver o crescimento da arrecadação de ICMS dos últimos 30 anos, quando implantou a política de incentivo fiscal, quer dizer... Pode observar que não é por conta disso, não é por isso. Bruno, você acha que a empresa viria se instalar em Goiás? Lógico a empresa que não, goiana, ela se expandiria. Olha aqui, o incentivo fiscal nada mais é do que encurtar a distância. Quer dizer, a empresa sai lá de São Paulo e vem se instalar aqui, sendo que o grande centro consumidor do país está lá, em São Paulo, região sul, região sudeste. Por que ele vem para cá se instalar aqui? Se não tiver, né, um ICMS bem mais baixo para ele poder pagar. Óbvio. Você não está falando nenhuma novidade. Não, mas o que eu estou dizendo para você... Isso é óbvio. Sim, o cara só vem por causa disso. Você põe a cenoura lá e ele está Sim, mas você está dizendo obviedades também. Qual é o custo da cenoura? Quer dizer, você falou uma coisa tão óbvia, Bruno. Qual é o custo você da falou cenoura? a renúncia fiscal. Quer dizer,
renúncia fiscal, como é que você vai renunciar ao que você não tem? É a Você proporção pode renunciar parcialmente Qual é o àquilo custo que você dessa passa a cenoura? ter. Só um minuto, deixa eu fazer uma intervenção. Bruno, essa opinião do deputado Lívio Luciano, e é até importante dizer que o deputado Lívio Luciano faz parte da questão da fiscalização, porque ele é auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás. Essa questão que o deputado colocou aqui me chamou a atenção, queria ouvir a sua opinião. Quando o Estado concede 70% de desconto e fica com 30% de uma empresa que, se não tivesse esse incentivo, ela não viria para cá. Essa foi a sua argumentação. Isso. Ele fica com O que te 38, parece? viu? Ele fica Eu com não tô 38. O que te parece? Eu não estou falando de uma arrecadação de 30%. Eu não estou falando disso. Não, mas Eu a estou pergunta é essa. A pergunta não é essa. A pergunta é desenvolvimento econômico. Qual é o desenvolvimento econômico que você faz tirando uma empresa de São Paulo e trazendo para Goiás? A cadeia produtiva que você faz girar aqui. Qual é? Quando você traz, por exemplo, a Perdigão, você instala a Perdigão em Rio Não entendeu Verde. nada do que eu estou Não, falando. sim. Não entendo. Não, a Perdigão Tá em Rio fazendo de- Verde, tá por exemplo. fazendo de conta que não quer entender. Você Porque tem, se você tirar uma você tem empresa de toda lá uma e trazer cadeia para cá, produtiva. você tirar uma empresa de lá para cá, isso chama relocalização. Você não está fazendo nenhum desenvolvimento. Sob o ponto de vista você do está tirando de lá e país, trazendo para cá. peraí, sob o Você ponto de traz vista daqui, da leva- União- Se Mato Grosso oferecer um pouquinho mais, ele sai daqui e vai para lá. Não, aí não, o empresário depois- virou cigano. depois que está de instalado incentivo aqui, fiscal. ele Não é bem assim não, Bruno. Ah. Você não entende a Estou desculpa a entendendo expressão. perfeitamente. muito. Aqui eu não posso eu não posso aqui aceitar um argumento único na defesa de um interesse que não é meu. Eu percebo claramente que o Brasil precisa de uma reforma tributária, que o povo fica só Sem no dúvida. discurso. E há quantos dúvida. anos Só fica você no fala discurso. nisso, Mas né? você sabe por que não faz? Porque não há interesse de fazer, porque essa situação que está, esse status quo atual, é muito bom para muita gente. Não se chega a um Mas consenso assim, de uma reforma. não é Esse que o bom problema. para Estado nenhum. Nenhum Estado, do ponto de vista tributário, é importante fazer esse tipo de guerra fiscal. Então por que, Todo que mundo 27 perde. governadores brigam pelo incentivo fiscal em Rio de São Paulo? Brigam Brigam de São por Paulo não. conceder Eles incentivo brigam porque não vislumbram uma alternativa, uma situação alternativa que possibilite os estados se desenvolverem sem ter que abrir mão da sua arrecadação. Eu duvido que algum governador, passando a dificuldade que eles estão passando, que todos estão passando, todos, não tem um sem exceção nessa crise que aconteceu nesses últimos anos, e porque não fizeram o dever de casa lá atrás, duvido que algum governador gostaria de estar nessa situação. Se ele pudesse receber de todas as empresas incentivadas, Olha, ele queria receber. ué. eu tenho um ponto de vista. Zé Alves, só um minutinho. Não, deixa eu só finalizar. Podemos voltar depois do intervalo? Só Podemos. vou fazer um intervalo e eu volto contigo Tá, ok. logo após o nosso intervalo. Fique com a gente aqui com o programa Opinião da TV Assembleia. Ela quer ser rainha, modelo e professora, tudo na mesma brincadeira. Quer estudar, se formar, virar cantora. Cantora não, engenheira. Quer fofocar com as meninas, comer doce, ganhar presente e ter uma cama para dormir toda noite. Para realizar tudo isso, o Cevam precisa de ajuda. Quer ajudar? Acesse www.cevam.com.br e ajude o Cevam a continuar ajudando muita gente. Ligue 141. CVV. A linha da vida. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. Com a virtualização de processos e a eliminação do uso de papel, cerca de 1.600 hectares de área verde já foram preservados. O que antes levava tempo e papel, agora leva um bom exemplo para todo o Brasil. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Estamos de volta com o programa Opinião aqui na TV Assembleia. Nosso debate importante, quente, incisivo, é sobre os incentivos fiscais. Agora, conforme prometido, voltamos com você, José Alves Filho. Olha, existe um fator de equilíbrio no país que se chama Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Ou seja, ela
consciente de todos os governadores, certo? E É uma tenho lei, certeza né? Tem que ser cumprida. Eles estão muito atentos quanto a esses detalhes. A crise que o país vive hoje não é decorrente de incentivos fiscais. Tem muitos governadores, o próprio governador de Goiás, que vinham com suas contas equilibradas, certo? E com essa perda de escala que o país teve, certo? Houve um desequilíbrio. Então, tem muitos governadores com pressões financeiras fortes, não decorrentes da concessão de incentivo fiscal nenhum, porque a economia veio abaixo. Nós estamos com a economia derretendo por falta de uma reforma monetária, certo? Reforma tributária, ela pode acontecer, mas de qualquer forma, assim, cada país tem um bolo de arrecadação, certo? E mude qual for a equação tributária, o bolo de arrecadação dos estados, dos municípios e da União, em princípio, não vai mudar, tá? Ou seja, eu tenho acompanhado a parte de arrecadação tributária no mundo e cada governo cada país tem um apetite, certo? Falar que a nossa arrecadação tributária é alta, tem outros países muito mais desenvolvidos que o nosso, com taxa de arrecadação tributária mais alta que a da gente. Ou seja, o que é importante para o nosso país é olhar como é que essa arrecadação é aplicada, como é que é a qualidade, a eficácia dela, para que o povo possa usufruir da sua arrecadação. Como isso é devolvido para o contribuinte. Mas com o anseio de apoio que a população tem tido em relação ao governo, não acredito que a arrecadação, o bolo da arrecadação tributária possa diminuir tão expressivamente. Por outro lado, para fazer uma reforma tributária como a sociedade quer, por um lado, mas pelo outro, ela pede uma porção de coisas, certo? Nós precisamos começar por uma reforma administrativa e fiscal, porque se não reduzir primeiro a despesa, corte de gastos, como é que vai cortar a receita? Qual é o financeiro no mundo que fala assim, comece cortando pela receita e depois eu me acerto com a despesa? Não acerta. Enquanto o país não fizer um ajuste, certo, dos seus custos, a população não terá a reforma tributária que ela anseia para reduzir tributos. Não vai ter. Realocação de tributos também não vai resolver muito. E, por outro lado, as empresas têm sido atraídas porque a única fonte de arrecadação dos estados é o ICMS, certo? E os governadores têm feito um bom trabalho em utilizar os recursos que têm nas mãos, juntando a sua capacidade de estadista para atrair investimentos, certo? E criar prosperidade dos estados. Tá? Você tem aí o país, pega São Paulo, tem 34% do PIB do país. Rio de Janeiro tem menos de 20%. Minas Gerais, por volta de 10%. Daí para baixo, os percentuais são muito ínfimos. E no Nordeste você tem estados com menos de 1% do PIB. Tá? Ou seja, se você comparar Vale do Silício, certo? Las Vegas, certo? Cidades como essas, o próprio hoje presidente Trump querendo trazer de volta as indústrias que foram para a China, que são altamente competitivas, indústrias americanas, demonstram que o mundo, depois que, se você pegar Robinson Crusoe, que tomava coco e não precisava de nada, a hora que a sociedade evoluiu, com a Revolução Industrial, uma série de coisas, o povo quer conforto, certo? E o que manda na circulação do mundo é a competitividade. Vamos ouvir nossos ouvintes. E essa competitividade é que exige, certo, que os estados sejam competitivos, certo? Porque uma indústria não vem para Goiás, certo, se não for para o incentivo fiscal. Uma vez, o governador Alcides Rodrigues estava com uma dúvida no começo do governo dele, se devia manter ou não devia manter os incentivos fiscais. Nós trouxemos aqui uma das grandes multinacionais que atuam aqui no estado, que depois ainda trouxe, ainda no governo do Dr. Alcides, a área de produção de Minas Gerais para cá, porque aqui tem segurança jurídica, porque os políticos apoiam, a Assembleia apoia, o governador apoia, ninguém foge nas horas de embate, como aconteceu agora no Supremo, para defender a sua economia, para defender a sua produção industrial. E essa indústria deixou bem claro, doutor Alcides, quando a nossa empresa, que é uma empresa inglesa e holandesa,
decide onde vai investir seu dinheiro no mundo, a gente pega, quando pega as Américas, do Canadá ao Uruguai, o país que nos der a melhor equação, incluindo rentabilidade, volume de negócios e tributos, certo? É onde nós vamos colocar. Dentro do país, é onde nós tivemos a melhor equação também dentro do país. Então é o seguinte, com a população que tem em São Paulo, se o nosso estado de Goiás, Centro-Oeste, Norte-Nordeste, não concederem uma equação de impostos através de ativos fiscais que permitam essas indústrias virem para cá e pegar sua produção aqui, chegar na cidade de São Paulo, competindo com as indústrias que estão no ABC, no interior do estado de São Paulo, não fica nenhuma aqui, porque o mundo é competitivo. O mundo não é de benesses e de ilusões. Ok, vamos ouvir nossos outros debatedores? Olha, eu vejo, por exemplo, algumas nuances aí na questão dos incentivos também. Eu vejo, por exemplo, que se tivesse sido criado o programa, né, o Fomentar, o Produzir, se tivessem sido concebidos através do crédito outorgado, de se outorgar crédito. Que é uma ideia sua. Se outorgar o crédito, você, quer dizer, não seria financiamento do imposto como é feito o Fomentar e o Produzir, quer dizer, a essência do programa seria outra. E vejo que seria mais justo, porque seria, incidiria o incentivo exatamente em cada operação que é realizada. Aliás, podemos contar, né, deputado? Esse é um plano B que... Eu vejo como plano A até, plano eu acho A. que seria. Outra coisa que eu vejo é porque os TARES são firmados. Depois a empresa manifesta o interesse, apresenta o projeto, o Estado dá o ok, aí é firmado um TARE. Que é o termo de acordo de regime especial. Isso. Então lá está previsto o número de empregos a serem gerados, outro tipo de contrapartida. Eu acho que essas contrapartidas, chamadas contrapartidas, elas poderiam ser mais fortes até. E tipo assim, um incentivo mais forte à iniciação esportiva, à área social, cultural também, educacional. E outro aspecto que eu vejo também é o seguinte, eu acho que a empresa que tem o incentivo fiscal, é inconcebível que ela sonegue imposto, né? Eu entendo assim, se sonegou, tem que ser cortado o incentivo que ela tem. Eu defendo, então, esses pontos de vista em relação a Bruno Fleury. fiscais. Muito bem, deputado. Gostei dessa sua proposta. Aqui o lado auditor está falando. Acho que aí é uma evolução do processo. Sim, sem dúvida. É interessante, Bruno, porque essa é uma ideia. É importante ficar claro o seguinte, eu acho que não teve... Eu disse isso bem lá no preâmbulo da minha fala. Verdade. Que os estados não tiveram alternativa. Né? Isso foi uma saída... Não é o ideal. O ideal seria a União promover esse processo. Isso não é o correto nem o ideal, mas os estados não tiveram alternativa. Foram premidos pela circunstância. Ou eu faço isso, ou eu vou ficar a reboque do processo de desenvolvimento da região sudeste. Quer dizer, o que eu estou criticando é que o governo federal não lidera esse processo, não coordena esse processo para acabar com isso, porque uma hora o Supremo vai julgar isso. Hoje nós tivemos Esse é o problema, nós tivemos uma vitória... parcial, né? Uma vitória de pirro. Porque é o seguinte, uma hora o Supremo tem que julgar isso. Se não for agora, daqui 10 anos, daqui 20 anos, uma hora vai julgar. Nós estamos acertando esse processo. Tem determinados processos que eu não sei bem a base do processo, mas pode ser até que, mesmo que o governo de São Paulo desista da ação, o Supremo continua. Não vai desistir. Ontem então, o deputado Rodrigo Maia esteve em São Paulo com o governador Alckmin, e nós já sabíamos disso, nós vimos acompanhando desde o ano passado esse o senhor acha que vai ser votado a convalidação? Vai ser votado, ele já até... Ainda nesse semestre? Vai ser, não, esse semestre não, vai ser votado ainda em abril. Em abril? Em abril, certo? Entendeu? O senhor acredita nisso? Eu estou trabalhando nisso. Que eu acredito. Mas o senhor acredita? Rodrigo Maia é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tem interesse também. Não tem interesse também com os estados. Quando o Rio de Janeiro conseguiu aprovar o leilão da empresa de saneamento dela, de água lá, certo? Primeira coisa que os deputados falaram ao vivo na televisão, certo? Agora ninguém mais tinha incentivo fiscal do Rio de Janeiro. Ou seja, é extremamente importante. Olha, quando você vê o índice de pobreza do estado, certo? Você pega o PIB de São Paulo e a distância do PIB do Rio de Janeiro de São Paulo, aquelas favelas são decorrência da
falta de empregos para as pessoas mais pobres. Nós não teríamos tanto favelados no Rio de Janeiro se tivéssemos uma prosperidade, certo, para aquela região. Ou seja, igual você pega em torno de Brasília, o nosso... Os bolsões, Goiás, né? Os bolsões, ou seja, agora voltando ao aspecto da aprovação, da convalidação dos incentivos fiscais, ela passa em abril na Câmara. Ontem o Rodrigo Maia foi falar com o Alckmin para acertar isso. Semana passada, nós estávamos em Brasília com o vice-governador Zé Eliton, certo? O Rodrigo Maia ligou para a gente, certo? Ele concordou em mandar uma carta para a ministra a Carmen Lúcia, presidente do Supremo, dizendo que ele se comprometia em votar em abril, tá? Porque ele estava costurando algumas outras coisas que, do ponto de vista, precisam ser resolvidas, e por isso ele não voltou antes, porque ele tinha prometido para... Já é um alento, né? Tinha prometido ano passado que votaria, ainda no final do ano passado, não conseguiu coordenar a Então agenda. ele oficiou Certo. a presidente do Supremo dizendo que vota em Que abril. vota em abril. Já é uma boa notícia, E né, ontem, deputado? ele, ontem ele pegou um avião, foi a São Paulo, esteve lá no Palácio dos Bandeirantes, conversando com o governador Alckmin para ajustar os pontos, porque um dos governadores que vem tecendo uma série de exigências é o Alckmin. Ele vem reportando, olha, para o próprio governador Marconi, governador, eu tenho que fazer uma conjugação de interesses entre vocês e governadores, certo? E eu estou buscando um meio termo em que todos vocês fiquem satisfeitos. Então, ontem ele esteve lá com o Alckmin, ajustando isso. O deputado Tomara que Baldini- saia, né? Não, vai sair, porque o país precisa disso, certo? E a economia precisa andar. Essa é uma Nós luta temos- antiga também, né? Eu não tenho a dúvida. Então, nós temos vários percalços no país. Um deles é essa insegurança jurídica. Se você ouvir empresas nacionais e internacionais, certo? Quando fala de confiança no país, a segurança jurídica é um ponto fundamental. Sem dúvida. E nós vamos conseguir com a validação, que vai sair mês que vem. Convalida e muda também o quórum do Confaz. É o que eu ia dizer muda agora. Para aprovação, Para aprovação de incentivos. Para a maioria, Não precisa mais da unanimidade. não unanimidade. Sim, Que é uma maioria. coisa assim, era pra gente ter discutido isso aqui, mas nosso tempo infelizmente não deu, né? Antes desse programa, eu fiquei pensando se tem algum lugar, algum organismo, alguma sociedade, alguma instituição onde a decisão precisa ter a unanimidade. Alguém conhece alguma coisa sem ser o Confaz? É o último resquício do país. Tudo é maioria, né? Pra você escolha de um certo? governador, de um Essa lei presidente, de um prefeito, do artigo 24. de um É o último deputado, é a Na maioria. democracia, a maioria ganha, a minoria obedece. E o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, só aprova uma decisão se for por unanimidade, ou seja, as 27 unidades da federação Para precisam efeito de concordar. incentivo fiscal. Para outras coisas, o CONFAS tem um quórum de O qualificação que é mais diferente. absurdo ainda, né? Claro. O que é mais absurdo. É só para efeito de incentivo fiscal. Eu faço uma proposta aos três. Essa é a ditadura dos estados mais ricos do país. A ditadura imposta por eles. O empresário Zé Pode Alves, ser isso aí, essa forma de decisão, isso vem lá da época da ditadura, quando foi instalado o Confaz. O Confaz foi instalado lá na década de Isso é 60. uma super ditadura, concorda? Isso foi instalado na década de 60. Então, essa forma de decisão aí é resquício daquela época. Tem razão. bom, o empresário Zé Alves, da Dial Brasil, acabou de dizer que provavelmente em abril vai ser votada a convalidação dos incentivos fiscais, né, do Estado de Goiás e de outros E depois estados vai pro também. Senado, o Senado Eu faço mais uma proposta aos três que no final de abril sensível. voltemos aqui para fazer um novo debate. Os senhores topam? Perfeito. Pode ser? Perfeito. Fica acertado? Perfeito. Ok, então. Bruno Fleury, muito obrigado pela participação, pela contribuição. Eu que agradeço. Viu? Obrigado aí pelo convite. Empresário José Auxílio, muito obrigado pela Obrigado a participação vocês e pela contribuição. pela oportunidade de estar aqui com vocês, com o Fleury, com o Lívio. Tá? Sempre muito importante para nós estar dividindo aqui A bancada. o debate. nosso tempo, o debate com vocês, porque entendemos que a sociedade precisa de esclarecimento, a Assembleia precisa que nós tragamos para vocês o nosso ponto de vista, a nossa contribuição. E eu deixei o deputado Lívio Luciano por último, ele que é auditor da Receita, né, da Secretaria da Fazenda. Justamente por isso, aqui na TV Assembleia, a gente bate nessa tecla. A Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, precisa ser protagonista nos principais debates e discussões que afligem a sociedade. Não é isso, deputado? Muito obrigado. E nesse aspecto eu quero aqui parabenizar a TV Assembleia, né, todos os
produtores, apresentadores, toda a retaguarda, né? Porque tem promovido aqui bastante debates e todos eles de grande importância, como esse agora que nós acabamos de fazer. Ok. Tá? Para quem achou que passou rápido, não se importe que em abril a gente volta com os três Estamos à aqui disposição. de novo. Muito obrigado prazer. aos três. Obrigado. Você pode continuar nos acompanhando aqui no canal 61.2 Aberto Digital, também canal 8 da NET, ou ainda pelo site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.